Bem-vindas, seja bem-vinda à nossa aula de hoje, onde nós vamos estar falando sobre sentimentos tóxicos. É uma grande aula, é uma série de aulas, de 4 aulas, onde nós estaremos falando sobre cada dia, cada quinta-feira, de um tema. Então, seja bem-vinda, diz pra mim se você tá me ouvindo, diz pra mim se tá tudo ok. Oi, Flávia, seja bem-vinda. E eu quero falar aqui também o que as outras aulas a gente vai conversar também, nos outros dias. Vamos lá. Então, hoje a gente vai estar falando sobre sentimentos tóxicos. Ai, que bom que tá tudo ok. A semana que vem nós vamos falar sobre vícios emocionais. Na próxima semana nós vamos falar sobre comunicação. E na próxima semana, linguagem de amor. Né? Lide, por que isso? Porque eu entendi que eu queria entregar algo mais para você. Eu entendi que a nossa vida, ela é boa o demais para que a gente possa estar presa em situações adversas. Então, fica comigo até o final, que eu tenho certeza que algo vai acontecer, um destrave vai acontecer. E eu te convido a você apertar o coraçãozinho, bastante coraçãozinho. Quanto mais coraçãozinho você apertar, você tá dizendo pro algoritmo do Instagram que essa live faz sentido. E eu também te convido a você convidar suas amigas. Então, nós vamos estar falando sobre sentimentos tóxicos, tá? Nessa live. E aí a pergunta é, que sentimentos tóxicos você quer eliminar? Quais os sentimentos tóxicos que você quer eliminar? Tem pessoas que dizem assim, mas eu não tenho vício. Será? Será que você tem algum vício? Talvez você diga que não tenha vício. Mas na verdade, vícios todos nós temos. Seja pequeno ou seja grande. Todos nós temos vícios. Se não são vícios químicos, como o café, por exemplo. Eu adoro tomar um cafezinho, Lide. O cigarro, a bebida. Normalmente a gente identifica como vício cigarro, bebida, droga. Essas 3 questões. Mas o café também é um vício. O açúcar também é um vício. O carboidrato também é um vício. E tem os vícios emocionais. Então, os vícios emocionais são aqueles em que na sua mente a gente imagina, não, eu não tenho vício nenhum. Mas os vícios emocionais é o que moldam os seus comportamentos. Por exemplo, vício de grosseria, vício de ser maltratada, vício de mentir, vício de se vitimizar-se. Então, quando você é viciado em mentir, por exemplo, é um vício. As pessoas, elas têm esse vício em mentir. Por exemplo, e elas não conseguem se controlar. Mesmo que elas tentem, mesmo que elas façam o que elas puderem, elas têm o vício de mentir. Então, é algo tão compulsivo quanto os outros vícios. Então, Lide, qual é o vício pior? Não existe o vício pior, nem existe o vício melhor. Vício é vício, tá? E eu quero que você compartilhe comigo se você identifica que você tem algum vício. Um vício emocional, ou se tem um vício químico. Qual o vício que você identifica que você tem? Então, existe 2 tipos de vícios, tá? O químico e o emocional. E eu vou explicar tudo sobre vícios. Tudo. Então, fica comigo que eu tenho certeza que você vai descobrir algo impactante para a vida de você. Então, o vício químico, ele já é bastante conhecido, né? Quem não conhece o vício, a pessoa, ela usa droga, é droga lícita, é droga ilícita. A pessoa, ela já tem essa normalidade de usar vícios, os vícios. Nós conhecemos esses vícios. O vício do álcool. Quem aqui já passou por situações onde o pai bebia na infância,
onde a mãe bebia na infância, ou até mesmo parentes muito próximos. Ai, obrigado, meu amor. Parente muito próximo de você, usuário de droga, né? Vícios químicos. Só que o vício químico também tá no café. O café, Lide, como assim? Aquela pessoa que tem que tomar o seu cafezinho toda hora. Toda hora tem que estar com o teu cafezinho preto. É um vício. Uma pessoa que precisa se alimentar precisa comer doce. É um vício. A gordura. Então, são vícios relacionados a uma dependência fisiológica de ingestão de substância. Eu preciso ingerir alguma substância. Já o vício emocional, por sua vez, é o menos comentado. Normalmente as pessoas não comentam sobre o vício emocional. Você já ouviu falar sobre vício emocional? Você já tinha ouvido falar sobre vício emocional? Sim ou não? Coloca aí pra mim. Então, o vício emocional, por sua vez, ele é menos comentado, mas no nosso cotidiano, né? Porém, igualmente, ele é perigoso. Assim como o vício da droga, assim como o vício da bebida, o vício emocional, ele é um vício silencioso, né? E eu costumo falar que para que a gente possa entrar pro vício químico, normalmente eu tenho vício emocional. E o vício emocional vai me alimentar do vício químico, né? Eu vou colocar aqui na nossa live. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Peraí. Eu quero fixar aqui, ó, o que nós estamos falando. Sentimentos tóxicos. Nesse momento, eu convido você a encaminhar. Vamos ver aqui como é que eu faço. Eu publiquei. Vamos ver. Ah, não é aqui. Tem coisa que eu tô aprendendo aqui ainda no Instagram. Aqui a gente convida, aqui vira, enfim. Então, vamos lá. Então, vamos continuar. Estão comigo aqui? Eu quero que você convide, bota aí na setinha, convide as pessoas dizendo que já começou a nossa live. Que nós estamos falando sobre vícios emocionais. Convide. No mínimo 5 pessoas aí. Eu tô mandando aqui. Eu tô mandando os convites. Manda você também. Vamos lá. Deu. Ó, a gente mandando os aviãozinhos, a gente... É uma forma de gratidão. Uma forma de gratidão que você tem por todo esse conteúdo que eu vou disponibilizar para você. Então, para você que está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vindas. Nós estamos falando sobre sentimentos tóxicos, a diferença entre os sentimentos. Nós estamos falando sobre vícios químicos e vícios emocionais, que é a diferença entre um e outro. Que o vício químico, ele é um vício conhecido, porém, o vício emocional já é, por sua vez, pouco comentado e normalmente as pessoas não têm ideia do que temos muitos vícios emocionais. E nós vamos falar bastante hoje nessa live sobre os vícios emocionais, porque esses sentimentos tóxicos que nós temos dentro de nós, eles vêm dos nossos vícios emocionais.
Então, o que que acontece? Nós buscamos por nos alimentar por esses vícios emocionais. Então, o vício emocional, ele é tão perigoso quanto o vício químico. Muito perigoso. Então, se você tem alguma dependência emocional, por exemplo, você é compulsiva, é grosseira, é agressiva, é submissa. Lide, isso são vícios emocionais? Sim. Eu tenho vício de gritar, eu tenho vício de brigar, eu tenho vício de estar sempre me defendendo, eu tenho vícios de sempre querer falar, sempre querer dar a última palavra. São vícios emocionais. Tenho vício de se vitimizar-se. Tô sempre me sentindo uma coitadinha. Ai, a coitadinha daqui, a coitadinha dali. Então depende de alguma das formas, depende de algumas pessoas. Os vícios emocionais consistem na constante busca pela manutenção de contextos afetivos específicos, muitas vezes nocivos, que podem nos levar a isolamento e prejuízos, de forma como compreendemos nossa identidade. Isso eu quero explicar para vocês. Nós estamos falando a diferença entre o vício químico e o vício emocional. Agora a segunda pergunta é: Lide, como eu me livro dos meus vícios emocionais? Ou melhor, como eu me livro desses meus vícios? Então, a parte da resposta, ela envolve estar ciente de que manter o seu vício, o que faz você estar numa situação de manutenção de um vício que você não queria ter. Por exemplo, digamos que você traz uma bagagem de um vício terrível. Lide, me explica melhor, vou te explicar. Deixa eu ver aqui, porque aqui entrou umas perguntas. Eu vou responder para você. Quais são os vícios mais comuns e quais são os tipos de vícios emocionais? Isso nós vamos estar falando também. Deixa eu só tirar aqui, veio umas perguntinhas aqui para mim. Nós vamos estar falando. Por exemplo, tá? O que é bagagem? Bagagem é o que você traz do seu passado, tá? Você traz uma bagagem do seu passado e esse vício, ele vai se alimentando daquilo que você tem, da sua bagagem emocional do seu passado. Normalmente vem da tua infância, tá? Os vícios emocionais, eles são vícios. Eu gosto de dizer assim, ó, eu vou dar um exemplo aqui, que é a mosca. A mosca, ela se alimenta do quê? Quando ela vê alguma sujeira, ela vai lá e se alimenta. Os vícios emocionais, ele é da mesma forma, só que ele é inconsciente. Nós não percebemos que estamos nos alimentando de coisas ruins, de sentimentos tóxicos. Normalmente porque nós temos fraturas emocionais que vêm da infância. A fratura emocional é por tudo que vimos, ouvimos e sentimos quando era criança. Aquilo que vimos, que ouvimos e o que sentimos se torna as fraturas emocionais. Então, o vício tem a ver com o que você viveu e o que produziu uma série de sentimentos que vai perdurar. De repente, você passou anos e anos da tua vida sendo impactada por vícios emocionais. Por exemplo, se tua mãe era uma mãe grosseira, se o teu pai era um pai alcoólatra, ou uma mãe submissa, uma mãe que não reagia a nenhuma situação, tinha muita briga dentro da sua casa, tinha muita escassez dentro da sua casa, tinha situações difíceis dentro da sua casa, tinha problemas de relacionamento entre
pai, irmãos, tios, tinha brigas constantes. Tudo isso, até os 12 anos de idade, são construídas nossas memórias. E baseado nas nossas memórias, nós viemos, quando adulto, se alimentar de sentimento tóxico da outra pessoa. A outra pessoa também que passou por momentos que tiveram esse tipo de memórias e automaticamente geraram um resultado ou estão gerando resultados hoje, né? Então, por exemplo, o sentimento de ter sido maltratado na infância. Quem aqui passou por essa situação de maltrato na infância? Quando eu falo de maltratos, eu não estou falando só a questão de falta de amor, de apanhar, mas como eu falei, um pai ausente, uma mãe ausente, né? Maltratos na questão de faltar alguma coisa, mesmo que fosse por situações adversas, né? Ou tinha as coisas em casa, mas porém não tinha o afeto, não tinha atenção, não tinha o toque, não tinha o V0, que é olho no olho, não tinha palavras de ativação. Então, por eu ter sido maltratada na minha infância, quando adulto, eu tenho esse vício e eu vou buscar por pessoas que vão me maltratar. Olha só como o nosso sistema, ele busca pessoas, aí às vezes, normalmente diz assim, Lid, os opostos se atraem? Não, os opostos não se atraem. Quando nós nos conectamos com uma pessoa, normalmente uma alimenta o vício da outra. Uma está buscando alimentar-se do vício da outra. Por exemplo, se você passou por dificuldade financeira na infância, você acaba se viciando nisso. Se viciando na fase adulta, também está passando por limitações. E quando você recebe algo de valor, por exemplo, o Big Brother, né? Vamos falar um pouquinho do Big Brother. Quantas pessoas foram pro Big Brother e ficaram milionárias? Mas se você hoje for falar com essas pessoas que tinham vícios emocionais, exatamente aqui, ó, de problemas financeiros na infância, essas pessoas ficaram 1, 2 anos com dinheiro e deram um jeito de perder o dinheiro. Se a gente fizer uma pergunta hoje aqui, quanto você tem em dívida? Ah, eu tenho 10 mil, 20 mil reais, 100 mil reais, 200, sei lá, quanto você tem em dívida? Se eu pegar e te der o valor, se eu pegar vamos dizer que você tem 20 mil reais em dívida, e se eu te der 20 mil reais, o que você faria? Normalmente, as pessoas com esse vício vai pegar os 20 mil e vai pagar as contas. Porém, você vai o quê? Ficar sem dinheiro novamente. Então, eu preciso fazer o quê? Pegar esse dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar para mim. Então, por isso que pessoas, por exemplo, pessoas com vícios, nós estamos falando desse vício financeiro, agora na pandemia, o Bolsonaro, o governo, liberou esse auxílio para a maioria da população. Grande parte da população recebeu. Aquelas pessoas que tinham vencido esse vício emocional, utilizaram desse recurso para fazer com que o recurso gerasse alguma renda no futuro. Ou investiram num curso, ou investiram num negócio, fizeram alguma coisa. Agora, as pessoas com vícios emocionais utilizaram desse valor. E o que fizeram? Consumiram eles. Eu ganhava o Bolsa Família
e era R$ 500 o meu Bolsa Família. Agora eu recebi 1.200. Essa diferença, em vez deles investirem, eles utilizam de uma forma que dá um jeito de ficar sem dinheiro. Isso é vício emocional. Isso faz parte do vício emocional. Então, na fase adulta, acaba se viciando nessa conduta, nessa situação. Também e tudo isso é inconsciente, tá? Não é nada consciente. Aí você, de repente, me diga, Lid, mas as pessoas não têm ideia do que fazem? Não, elas não têm. Ela é totalmente inconsciente e a partir de um estudo interno, né? Ela tem que se conhecer, ela vai trazer do inconsciente pro consciente. Aí sim começa a modificação, porque o nosso cérebro, ele tem 4 estágios, tá? O primeiro estágio é assim, Lid, você tem que mudar. E eu digo, eu não tenho que mudar, eu nasci assim e eu vou ser assim. O segundo estágio é quando a pessoa diz, Lid, você tem que mudar. E você olha e diz assim, realmente, eu preciso mudar, só que eu não sei o que eu vou fazer. O terceiro estágio é quando você começa a forçar uma mudança. É quando você vai atrás dessa mudança. Exatamente. Nós nos limitamos a essa mudança. E o quarto estágio é quando você começa a voltar novamente para o automático. Então, quando que uma pessoa pode participar de um processo coach? Em qual nível que você acha que ela consegue participar de um processo coach? Ela estando no primeiro, ela estando no segundo, ela estando no terceiro ou ela estando no quarto? Qual o nível mentalmente que uma pessoa consegue passar por um processo coach? Quando ela estiver no terceiro nível, do segundo para o terceiro. É a única forma. Enquanto ela estiver no primeiro nível, não adianta nem falar com essa pessoa. Porque essa pessoa ela vai achar que ela tá certa, essa pessoa vai achar que tudo é normal, que tudo tá perfeitamente. E ela vai, vai ficar se alimentando nos seus vícios, né? Vai ficar se alimentando nos seus vícios. Então, ou seja, eu consigo trabalhar com uma pessoa em processo coach quando ela tá do segundo para o terceiro nível. Antes disso, não tem como, porque ela ainda entende que ela não precisa de ajuda, né? Então, ela ainda entende isso. Lid, normalmente nós vivemos algo na infância, né? Normalmente a gente vive isso na infância e esse sentimento foi tão intenso que quando a gente cresce, tendemos a provocá-los, a buscá-lo por ele novamente. Isso é vício. Então é algo impactante lá na infância e que nós vamos, quando crescer, nós vamos ir atrás e vamos provocar o vício. Nós provocamos o vício. Como assim, Lid? Então, como que se mantém esse vício? E aí eu volto ao que eu falei lá no início. De repente você diga assim, eu não tenho vício nenhum, Lid. Todos nós temos vícios emocionais. Todos nós temos vícios. A diferença é de quem assume que tem vício e a diferença de quem não assume que tem vício. Tem pessoas que não assumem, que daí estão naquela fase lá que eu comentei. Se tá na primeira, segunda, terceira ou quarta fase. Então, o que mantém o vício é a outra pessoa que estimula, tá? É a outra pessoa que está com você que vai te estimular no teu vício. Então, por exemplo, você pede, tá? Você quer que esse vício acabe. Só que você acaba encontrando uma pessoa certa que vai estimular exatamente o teu vício. Pode ser a sua mãe tá estimulando o seu vício, tá? Hoje, em fase adulta,
ela continua estimulando seu vício. O seu colega continua estimulando seu vício, seu colega de trabalho. O seu filho, o seu marido, o seu namorado, os seus amigos, eles continuam alimentando o teu vício. E você verá que as pessoas que estão próximas de você, normalmente, são as que mais estimulam a manifestação dos vícios. Acaba não sendo uma troca. Uma troca. Como assim, Lid? Como assim? Tô indo muito rápido, vocês estão entendendo? Compartilha aí comigo, porque como é um tema que eu amo falar, é um tema que, se a gente colocar isso em prática, muda totalmente a nossa vida. Totalmente. Em todos os pilares da nossa vida. Totalmente, totalmente. Vou tomar uma aguinha aqui. Esperar vocês responderem ali um pouquinho, se eu tô indo muito rápido. Por exemplo, como que eu posso tirar essa influência dessa pessoa, Lid? Como que eu tiro a influência do vício emocional que eu tenho e me alimento da outra pessoa, tá? Como é que eu elimino isso? Como é que eu posso tirar? Como é que eu posso eliminar da minha vida? Tá? Vamos lá. Sempre que essa primeira coisa, você vai ter que identificar quem é a pessoa, tá? Quem é a pessoa que você está se alimentando, tá? Primeiro momento. Porque quando eu me alimento de uma outra pessoa, do vício da outra pessoa, e a pessoa se alimenta do meu, tá? Então, o primeiro passo é eu diagnosticar quem é a pessoa. Quem é a pessoa que eu estou me alimentando. Esse é o primeiro passo. Então, sempre que essa pessoa, ela vai estimular o seu vício. Quando você estiver perto dela, ela vai estimular o seu vício. Então, nesse momento que vai começar a se desenvolver o sentimento contrário ao que seria natural. Então, é um momento que você precisa desligar o teu botão de automático e começar a olhar para dentro de você de forma igual o filme Clique, sabe? Que ele pega e ele passava os canais rapidamente de forma automática. Então, o convite que eu faço para você é que você desligue o seu botão de automático e passe a ser manual. Você precisa ter poder sobre essas questões para que você possa entender o que é cada vício, tá? Então, por exemplo, tá? Se uma pessoa, tá? Uma pessoa próxima de você, tá? Gritou algo ruim, ela grita contigo, ela gritou alguma coisa. E você retornou para ela com um sentimento tóxico, tá? Então, ela gritou com você e automaticamente você retornou com um sentimento tóxico para ela. Então, o que acontece? Não obterá resultado positivo, porque ela gritou com você e automaticamente você respondeu para ela de uma outra forma, então deu um resultado negativo e não positivo, tá? Então, se os dois continuarem ali alimentando esse ciclo de ofensas, um ciclo de desequilíbrio emocional, tá? Porque daí vai continuar esse ciclo. E quando o contexto, né, os dois viciados começam a reagir com dor. A dor, ao sofrimento, à agressão. Algo que só vai acabar quando um dos dois parar de fazer. Perceber e viver o momento, no caso, não fazer isto. Exatamente. Hoje,
pela nossa vida tão corrida, a gente vive no automático. Tanto que se você pegar o carro para dirigir de manhã, o que vai acontecer? Você vai sair de casa e você vai direto pro serviço. Quantas vezes nós entramos dentro do carro e nós não vamos para aquela rota e automaticamente nós pegamos aquela rua? Porque nós estamos no automático. Daí depois que você entrou, você diz, olha, eu não ia nem vir trabalhar hoje. Eu ia para outro lugar primeiro. Porque é o automático. E o vício emocional, ele está relacionado, os sentimentos tóxicos, eles estão relacionados aos vícios emocionais e eles também são automáticos. Quando você vê, você já brigou, quando você vê, você já se alterou. Voltou? Acredito que tenha voltado. Você já se alterou. Então, os dois viciados na briga, por quê? Se eu convivi, tá? Lá na minha infância, em lugares de briga, onde o meu pai e a minha mãe brigavam constantemente, eu tenho um vício de briga. Então, meu marido chegou em casa, eu vou brigar, eu vou achar alguma coisa para eu brigar. Eu vou buscar por alguma coisa. Eu preciso me alimentar. Por quê? Porque lá na minha infância eu vivia constantemente isso. Entende? Então, se o seu parceiro, o seu marido, também tinha vícios emocionais de briga, você vai falar A, ele vai falar B, você vai falar B, ele vai falar C, você vai falar C, ele vai falar D. Aí vocês já vão entrar num ciclo de ofensas, um ciclo de desequilíbrio emocional. Não é assim que funciona? Tem alguns que vão já reagir com dor, a sofrimento, tem alguns que vão para agressão. E por incrível que pareça, as mulheres que apanham hoje, elas apanham porque elas se sentem merecedoras de apanhar. O vício emocional dela faz com que ela sinta prazer em apanhar. E se ela largar aquele homem que bate nela, que ofende ela, sabe o que vai acontecer? Ela vai atrás de outro que faça igual. Porque ela precisa, o organismo dela é uma droga. É como se fosse o crack. O organismo dela precisa dessa química. Dessa química, ela precisa ser alimentada por isso. É forte isso. Mas eu já atendi casos de pessoas, de mulheres em atendimentos que ela sentia prazer em apanhar na hora do sexo. Se ela não apanhasse, ela não se sentia bem naquele momento. Por quê? Porque lá na infância, ela teve uma infância de surras. Ela apanhou muito. E a partir daí, ela tem esses sentimentos tóxicos que precisa ser alimentado. Alimentado por isso. Ui, virei água no meu esboço. Então, o que acontece, tá? Então, no momento que eu me alimento nesses vícios, no momento que eu me alimento nesses sentimentos tóxicos, né? Eu vou revidar e no momento que eu revido, fica essa situação. Eu me lembro que eu tinha esse vício de brigar. Eu tinha esse vício e logo que eu comecei, que eu identifiquei que eu tinha o vício de brigar, eu falava uma coisa, o meu marido falava outra. E ele também tem o vício de brigar. Então, quando ele chega brigando, eu olhava pra ele e dizia assim, amor, eu te amo. Fazia um coraçãozinho pra ele. Então, ou seja, no momento que eu identifiquei isso, eu tive que o quê? Me controlar, eu me policiar, eu sair do meu inconsciente pro meu consciente. Então, o que acontece? É um grande desafio pra gente que quer ter uma vida de poder e alta performance,
Nós queremos algo diferente na nossa vida, nós queremos avançar, nós queremos ter uma vida de abundância, né? Então, eu ensino lá na mentoria do Poder e Alta Performance exatamente sobre isso. Como você vai poder gerar dentro de você algo diferente que você vinha gerando, né? Então, a gente ensina na mentoria as pessoas se livrarem dos seus vícios emocionais, tanto para ganhar dinheiro, né? Por exemplo, agora uma das nossas turmas de mentoria agora, que é o Poder e Alta Performance, uma das pessoas mentoreadas comentou sobre algo da sua infância. E nós fizemos um exercício em aula, em mentoria, que onde ela se libertou daquela... a gente brinca, né? Ela deu um grito, literalmente um grito. Eu identifiquei que ela precisava dar apenas um grito. E ela gritou, nós fizemos exercício ali, e ela gritou. No outro dia, essa pessoa ela não dormia por muito tempo, ela não tinha noites de sono tranquilas. E no outro dia de manhã, ela me mandou um WhatsApp dizendo: Lid, eu dormia a noite inteira, fazia anos que eu não dormia. Só que a partir do que foi dito lá, eu descobri que o que estava me impedindo de eu ganhar dinheiro era exatamente aquela situação. E ontem, nós tivemos a mentoria ontem, e ela compartilhou conosco, que era dia 16/9, que ela tinha batido a meta dela do mês passado, que em valor em vendas, né? Que o mês passado, dia 31/8, ela bateu, assim, muito, muito difícil. E ontem ela já tinha batido a meta do mês passado, né? Então a gente ficou muito feliz, o grupo todo, porque é um conjunto, é um grupo de mulheres que estão ali e uma vai incentivando a outra. O grupo pega fogo, porque nós temos um grupo privado onde elas vão colocando a cada dia sua vitória. Para uma é difícil de deixar um cesto de roupa para dobrar, é difícil deixar uma louça na pia. Para outra era difícil arrumar a cama. Então são vícios e que a partir do apoio de uma e da outra vão superando. Então é lindo, maravilhoso o que está acontecendo nas nossas mentorias, né? Maravilhoso. Então no caso dela, ela identificou que esse vício dela fazia com que ela não prosperasse financeiramente. Também tem a questão de para quem se ama, né? Para quem quer casar, para quem quer se relacionar, para quem quer se sentir próspera na sua carreira. Tudo isso também está relacionado, tudo isso também a gente trabalha nas mentorias. Mas enfim. Então, quando uma pessoa, tá? Ela vier com determinada palavra, atitude, comportamento que desperta o seu vício, tá? O que você tem que fazer? O que você tem que fazer quando a pessoa vier com essa palavra que vai despertar o seu vício? Uau, o que eu preciso fazer, Lid? Não retorne. Não retorne a ela com dor. Então, se ela disser: olha, você não faz nada direito, sabe o que você responde? Poxa, é mesmo? Você acha isso? Vou respeitar a sua opinião sobre isso e vou me esforçar mais numa próxima vez. No momento em que eu não voltar com dor para essa pessoa, eu também não vou me alimentar do vício dela, porque ela também tem um vício de reclamar. É o antídoto, é isso aí. Eu vou usar o antídoto, porque ela também tem um vício de reclamar.
No momento que eu não alimento o vício dela da reclamação, ela também não vai se sentir saciada, também pelo vício. Então, da próxima vez que ela vier, ela virá com menos intensidade. Então, ela vai te dizer assim, olha, você já fez tão bem feito, ou você não fez tão bem feito. Aí você dirá, puxa, obrigada pelo feedback. Obrigada pelo feedback. E ela verá que novamente você não voltou com dor, com agressão, com sentimento negativo e tóxicos. Então, se você evitar reagir com sentimentos tóxicos e com dor emocional a esses comportamentos nocivos e violentos, é verdade. Com esse não usa o tentar, tá? Eu vou tentar. Ontem nós falamos na mentoria sobre as palavras que não devemos usar. O tentar é uma palavra que eu digo assim, Lídia, eu vou tentar. Aí eu vou te perguntar, Sandra, você conseguiu? Ai, Lídia, eu tentei. Ou eu faço, ou eu não faço. Ou eu pego, ou eu não pego. Não tem como. Ou é sim, ou é não. Né? Então, elimina o tentar. É uma palavra que precisa ser eliminada do nosso vocabulário. O tentar. Então, se eu começar a mudar a forma de reação, ela também vai mudar a forma de reação comigo. E as coisas vão começar a melhorar. Então, por exemplo, tá? Tem um exemplo de uma pessoa, uma senhora, que ela teve câncer. E o câncer por si só, através de estudos de inteligência emocional, toda essa questão, o câncer, ele é exatamente de uma doença que vem de sentimentos tóxicos, sentimento de dor, então que você fica armazenando dentro de você. Então o marido, eles eram casados bastante tempo e por 35 anos o marido era alcoólatra. Então, quando ele bebia, ele humilhava ela, quebrava todas as coisas dentro de casa, falando e fazendo besteira, né? Então, com o tempo, que à medida que a gente vai acompanhando ela, à medida que vai acontecendo as coisas, nós começamos a perceber que ela reagia através desses sentimentos tóxicos, com dor, a tudo que o marido falava. Então, no momento que ela mudou a forma dela falar, o momento que ela mudou, quando ele falava, ela não reagia da mesma forma, o marido dela largou o álcool, ela foi curada do câncer, através de todo o tratamento, claro, né? Ela começou a ter um relacionamento mais tranquilo, sem brigas. E a transformação acontece, significativa, né? Então, qual é o segredo dela, Lid? Ela não retornou com dor, com agressão, com indignação, as loucuras e vícios do marido. Então, ou seja, você precisa perceber se é o marido, se é a tua mãe, que você tá alimentando os vícios dela e você tá se alimentando nos vícios dela, tá? Tem muita questão de mãe aí, não resolvida, questão de mãe e pai não resolvidos, que isso impacta profundamente dentro da família, diretamente dentro da família. Então, quando você rompe, tá? Esse ciclo vicioso, é um ciclo vicioso de devolver com indignação as coisas, o sentimento tóxico, você enxerga as mudanças acontecerem rapidamente. Por exemplo, se eu falo alguma coisa pra você e você sentiu dor, e aí você diz assim, ai, Lid, pra que você falou assim comigo? Ai, eu não gostei. A questão me perdoa pela forma que eu falei,
Mas o sentimento que gerou dentro de você, a responsabilidade é tua, eu não tenho nada a ver com isso. Entende? Se gerou algo em você que te doeu, é porque tem dor aí. É porque tem vício emocional aí. É porque tem sentimento tóxico aí. Então, o que eu sinto de dor em relação ao que a outra pessoa fala, não tem nada a ver com o que a outra pessoa falou. É comigo mesmo. Ai, a minha mãe me falou dessa forma e eu fiquei magoada. O problema não é da minha mãe, o problema é meu. Eu tenho que tratar essa dor que está em mim. A minha amiga falou de uma forma que eu não gostei. O problema não é a tua amiga, o problema é você. Você precisa curar esse sentimento que está dentro de você. Essa raiz, esse sentimento tóxico. Exatamente isso. Então, ai, Lídia, é fácil fazer isso? Óbvio que não. Óbvio que não. Você consegue sozinha? Também não. A gente não consegue sozinha. Por isso, né, que a gente tem um caminho. É um caminho que a gente dá, que abre essas turmas, essas mentorias, para que te ajude a você a encontrar você mesma. Você precisa se encontrar. Você precisa se preparar emocionalmente e refazer as suas crenças. Tudo isso são crenças, tá? Tudo isso são crenças. Porque as crenças, elas vêm da comunicação. Aquilo que foi comunicado, através do que comunicou foi o que a gente pensou, o que eu pensei eu senti, o que eu senti gerou uma imagem. Essa imagem gera uma crença e toda crença é autorrealizável, seja positiva ou seja negativa. Gente, eu quero fazer uma pergunta para você. Vocês gostaram desse treinamento? Sobre sentimentos tóxicos? Vocês gostaram? Diz pra mim aí o que vocês acharam dessa aula. Como é que foi essa aula? Caiu fichas? Quais as fichas caíram em você ouvindo esse treinamento, ouvindo essa aula? Quais as fichas caíram? Comente aí pra mim. Agora a pergunta que eu te faço é, se você tivesse que investir, tá? Eu não vou vender nada aqui, mas se você tivesse que investir num treinamento desse, numa aula dessa, você investiria? E quanto você pagaria por uma aula dessa? Quanto que você pagaria? Por todo esse conhecimento que eu disponibilizei de forma gratuita aqui pra você, de forma de tudo, eu dei o meu melhor aqui pra você, né, sobre vícios emocionais. Vícios emocionais a gente vai falar semana que vem. A gente falou sobre sentimentos tóxicos, né, a gente falou um pouco de vícios emocionais, pouco. Nós vamos entrar na quinta-feira que vem profundamente sobre vícios emocionais. Responde pra mim, se você tivesse que pagar um treinamento dessa, uma palestra dessa, quanto que você pagaria? Responde pra mim aí. Na próxima semana nós vamos falar sobre a comunicação e depois nós vamos falar sobre a linguagem do amor, tá? São 4 aulas que eu tô preparando especialmente pra você, para que você possa entender e tomar algumas decisões. E eu quero te fazer o convite. Nós estamos com a turma 3 da mentoria aberta para iniciar a semana que vem. Nós estamos com uma super promoção dessa mentoria até amanhã. Se você realmente entendeu que você precisa dar um passo mais, me chama no meu direct ou no meu WhatsApp e diz: Lídia, eu quero saber mais, eu quero entrar para esse grupo de mulheres aí. Bota aí pra mim quem é que participa aí das mentorias aí, ó. Escreve aí quem é que tá na mentoria. Eu sei que tem gente que tá na mentoria aí junto com nós. Eu quero te agradecer pelo carinho, eu quero te agradecer por você que ficou até o final. Porque quando a gente se prepara para trazer um conteúdo, não é achômetro, né? Eu sempre digo, não é achômetro. O que eu trouxe pra você, eu não achei.
Eu estudei sobre isso, eu passei por isso, eu vivi isso, eu vivo isso, né? Congruência. Eu aplico isso na minha vida, eu aplico na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Então, aquilo que você não tem ainda, não é porque você não pode ter, é porque você não sabe como ter. Você não sabe como fazer, você não sabe como realizar. Então, que você possa, a partir de hoje, como eu falei, desligar o teu automático e buscar pelo manual e colocar em prática. E quando alguém falar alguma coisa para você, analise se essa pessoa está se alimentando das suas emoções tóxicas ou você está depositando sentimentos tóxicos. Quem é que está se alimentando de quem? E tome uma decisão. E a pergunta que eu faço hoje para você é: qual decisão você toma a partir dessa aula? Qual é a decisão que você toma? Mas antes disso, eu quero te pedir, do fundo do meu coração, eu quero te pedir agora para que você dê um print. Que você dê um print. Deixa eu ver aqui. Esses dias eu fui dar um print e desliguei o telefone. Aí foi coisa boa. Aí o negócio foi. Eu quero que você dê um print e você compartilhe lá no seu Instagram, aí no seu Instagram, e fale, comente, né? Porque é a forma que você tem pra me agradecer por esse conteúdo que eu disponibilizei pra você. Deixa lá o seu feedback, comente. Tem um post falando sobre a aula de hoje. Fala aí, comente lá no post o que você achou, como que foi a aula, porque dessa forma, você comentando, faz com que outras pessoas também sejam alimentadas de conteúdo positivo. Porque quantas pessoas estão aí passando nesse Instagram, se alimentando de conteúdos tóxicos, né? E que nós possamos ser a luz do mundo e o sal da terra. Então, Deus já te abençoou. Aquilo que você está pedindo, ou clamando, ou desejando, já aconteceu, né? Só não aconteceu ainda porque as tuas crenças estão impedindo você de receber, mas você está no caminho certo. Se você está aqui hoje, é sinal que você quer uma mudança. E eu tô aqui 100% comprometida contigo em te ajudar nessa mudança. Um beijo no coração de vocês e eu espero vocês quinta-feira que vem, às 18 horas. E eu, do fundo do coração, eu peço que vocês compartilhem essa foto e você deixe um comentário lá também sobre como que foi essa aula de hoje. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo, beijo.